Fala aí, galerinha, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula falando sobre totalitarismo. Essa aula é do capítulo 3 do livro de vocês, tá ok? E essa aula consiste em falar no período que ficou conhecido como período entre guerras. Então a gente vai estar falando de 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, até 1938, 39, que é em 39 que começa a Segunda Guerra Mundial, beleza? E os acontecimentos dessa aula vão se passar durante esse período aí, tá? E por que a gente está falando dessa época? Quando a Primeira Guerra acaba, o cenário na Europa é um cenário de caos e destruição. A Primeira Guerra Mundial devastou aqueles territórios europeus, diversos países diferentes entraram em confronto e muitas mortes também fizeram com que a economia desses países ficasse completamente destruída. Então era ruim, não tinha população em idade adulta, praticamente naqueles lugares, era insuficiente para manter a vida num curso natural. O abastecimento estava ruim, não tinha moeda forte para poder comprar produtos de fora, já que agora eles tinham necessidade de comprar, já que as suas indústrias estavam destruídas. Então eles tiveram que se endividar, pegando empréstimos com os Estados Unidos, por exemplo, outros países que vendiam mercadorias para esses lugares, tá? E carregado a isso, cresce um sentimento de derrotismo, né, nas pessoas daquelas regiões, já que a maioria estava vivendo em condição de miséria. E quando a gente sabe que um país está com profundas crises econômicas e sociais, algumas ideias políticas extremistas começam a ser uma válvula de escape. As pessoas acabam buscando como um meio de sobrevivência. E não vai ser diferente lá nos estados que a gente está falando aqui, Itália e Alemanha. São os estados que a gente vai focar na aula de hoje. Ali, ó, chama-se totalitarismo a forma de governo em que o líder político ou o partido único controla todo o funcionamento do Estado, bem como as leis, as punições, os impostos, centralizando o poder político em suas mãos. Então, agora, diferente do que pregam alguns modelos econômicos, a centralização do poder, juntar o poder nas mãos de um único personagem, é o carro-chefe disso daí. E por que esses regimes começam a surgir como o meio de solução? Porque nesses dois países em questão, falar primeiro da Itália, depois da Alemanha, alguns partidos políticos começam a ter uma ascensão, começam a subir na cotação da população, pregando igualdade entre as pessoas, dizendo que o capitalismo é ruim porque ele só trouxe guerras, ele afastava as pessoas e deixava um mundo muito desigual. Então isso começa a assustar a burguesia, que em contrapartida começa a financiar esses partidos de ideias conservadoras, esses partidos da direita extremista, que vão usar de expedientes de violência, por exemplo, para conseguir se perpetuar no poder, tirando as liberdades individuais das pessoas, entre outras, é, entre outras situações adquiridas através da luta do povo e também direitos, né, que são garantidos num país democrático. A gente vai ver ao longo do tempo como Itália e Alemanha foram se transformando e perdendo, assim, o povo as suas liberdades individuais. Ali, ó, o fascismo é o fascismo italiano. Para superar os danos causados pela guerra, a pequena burguesia e os ex-combatentes passaram a sugerir um governo forte. A Itália saiu também derrotada da Primeira Guerra Mundial. E lá também o Partido Comunista e Socialista vinha crescendo, assustando essa burguesia. A burguesia, então, começa a financiar o Partido Nacional Fascista do Benito Mussolini, que rapidamente cresce em adeptos, né, em filiados. No início, eles começam com poucas pessoas, menos de 200 pessoas, mas em poucos anos, 2 anos no máximo, 3 ali, eles sobem esse número para mais de 200 mil filiados, garantindo ali
nos seus planos de governo, ideias extremistas de Estado poderoso, em que o nacionalismo era o carro-chefe. O que é o nacionalismo? É você dizer, você pregar e você querer provar a qualquer custo, de qualquer maneira, que o seu país é superior aos países vizinhos, né? Qualquer outra nação é inferior à sua. E doa quem doer, né? Muitas guerras começam também por conta do nacionalismo exagerado. Nações inteiras, pessoas ali dentro daquela cultura se achando superior às outras. Quando você tem uma ideia e ela começa a subir a cabeça, você não consegue mais pesar em balanças ideias diferentes, que você possa dialogar e tentar encontrar um meio termo, você começa a correr perigo de se tornar até um pouco violento, que é o que acontece na história da humanidade. Todo o tempo em que uma ideia extremista assumiu o controle de algum país, isso não foi benéfico para os seus vizinhos, né? para as pessoas próximas ali. Várias atividades desse partido fascista eram violentas. E à medida que eles foram crescendo, eles foram assombrando os seus opositores. Começaram a ganhar cadeiras nos parlamentos e começaram a assustar o próprio rei da Itália. A Itália, nesse momento, a gente não está falando aqui de 100 anos atrás, mais ou menos, a Itália ainda era um governo monárquico. E aí, Benito Mussolini, depois de assombrar a Itália com a marcha para Roma, onde esses mais de 200 adeptos do fascismo, eles vestiam uma camisa preta e eles marcharam pelas ruas de Roma, então impondo, né, ali um certo medo. A gente está falando de um período onde a população não era tão grande assim, então o Partido Fascista já tinha muitos adeptos, fora os simpatizantes que não eram filiados ali às fileiras do partido. Então, o rei Vítor Emanuel III ele vai nomear Benito Mussolini para primeiro-ministro após um período e Mussolini assume, né, o poder na Itália e vai seguir no controle da Itália até ali princípios da Segunda Guerra Mundial. Tá legal, pessoal? Aqui, eu abaixei só para vocês copiarem, caso vocês queiram, deem uma pausa no vídeo, vocês podem copiar o que está ali em cima, que é uma explicação para o nome do partido, né? Que é Fácil de Combatimento. Por que eles têm esse nome, né? Eles vão buscar inspiração na Roma Antiga e o símbolo antigo do fácil, que era uma espécie de imposição do poder romano lá no antigo império. A ideia do Mussolini, né, e depois do Hitler aí, é de formar um governo tão poderoso que depois ele não fosse mais destituído. O Império Romano era mais ou menos isso, durou um pouco mais de 1000 anos ali. Então a ideia do Mussolini e depois do Hitler era algo bem parecido, criar um governo muito potente onde eles pudessem, né, se perpetuar durante muitos anos e só passar o bastão para frente. Tá legal? Eles vão se mantendo ali, o Mussolini vai se mantendo no controle da Itália durante muitos anos e ele vai controlar o funcionamento das organizações, vai melhorar o exército, vai impulsionar a economia, vai ganhar simpatizantes aos montes, até que ele consegue, além de fortalecer a Itália e preparar ela para um futuro confronto, né? Pode até se dizer que eles não estavam vislumbrando nada disso, não era isso que eles estavam pensando, mas eles preparavam o país, porque uma das características do fascismo e do nazismo é a expansão do seu território, expansionismo para poder melhorar a sua economia, né? Para ganhar mais, você precisa do chamado espaço vital, que é território. Você não tem o suficiente, entre aspas, porque você não tem ali nas suas fronteiras o que você acha que é necessário. Em vez de você comercializar, você invade o território, você pega para si o que você julga vital.
Então, é um cenário que os italianos vão se preparando. E a gente vai falar mais dessa galera na aula de Segunda Guerra, porque eles vão ser personagens principais, mas por enquanto eles ainda estão fortalecendo as estruturas do governo, do Estado, fortalecendo tanto o Estado italiano e agora o Estado alemão, que é o que a gente vai falar agora. O princípio do nazismo, do partido nazista, é parecido com o fascista italiano. A Alemanha se encontrava em frangalhos e pior do que a Itália, porque além de perder na guerra, a Alemanha foi acusada de ser a mentora daquele confronto e a culpada por ele ter acontecido da maneira que foi. Então, além de pagar indenizações altíssimas lá no Tratado de Versalhes, eles também foram impossibilitados de ter um exército com mais de 100 mil homens. Então, o exército da Alemanha não poderia passar de 100 mil homens, o que para uma nação gigantesca, com mais de 30 milhões de pessoas, né, 40 milhões ali, isso é impraticável. Você precisaria de mais para defender suas fronteiras num hipotético, né, confronto aí que pudesse surgir. Então eles saem como perdedores, derrotados e com a sua moral muito lá embaixo. A inflação chegou a números gigantescos. Comparado ao dólar, eles ficaram ali tendo meses e anos de declínio muito, muito rigoroso, o que fazia, por exemplo, acontecer fatos assim inimagináveis. Você com um carrinho de mão, aquele que você coloca na obra, cheio de notas de marcos alemães, a moeda deles era marco, e para comprar um pão, para comprar coisas simples, porque o dinheiro alemão não valia nada. O dinheiro alemão estava super desvalorizado. E a Alemanha, a Itália, nessa época, eles importavam muitas coisas, porque, como eu falei no início do vídeo, o seu território, suas indústrias estavam destruídas. O símbolo nazista, né, eles buscam isso inspirados na cultura hindu. Vocês podem até dar uma pesquisada melhor depois, tá? Só botei ele como curiosidade. E em meio a esse contexto aí, surge a figura de Hitler, que é um cara que tem um passado na Primeira Guerra Mundial, ele foi mensageiro, lutou na guerra, e depois ele surge como uma figura importante na Alemanha. Mesmo ele sendo austríaco, é na Alemanha que ele vai começar assim, a ingressar nos partidos políticos. E ele busca ingresso no Partido dos Trabalhadores, no qual ele entra e observa as ideias extremistas de nacionalismo, né, de raças superiores. Ele começa a perceber que tudo que ele tinha como anseio, que ele achava interessante, que ele via como possibilidade, estava presente nas fileiras desse partido aí, que era bem pequeno no início, tinha umas 20 pessoas ali, não chegava nem a 30, mas que ao longo do tempo, à medida que a crise vai aumentando, as pessoas vão se afundando na miséria, as ideias extremistas elas cativam uma parte da população que está ignorante, que também não aguenta mais o sofrimento. Ela precisa se segurar em alguma coisa que pareça ser esperança para ela. E foi o que o Partido Nazista pareceu nesse momento, ser a luz no fim do túnel para essas pessoas. E aí acontece bem parecido. À medida que o partido vai crescendo, ganhando eleições no parlamento, ganhando cadeiras para deputados ali, eles começam a assombrar a Alemanha como nação e começam a buscar novas possibilidades para os seus líderes, né? Em 1923, eles tentam tomar o poder à força, mas isso fracassa. E Hitler fica um período na prisão, que é onde ele vai escrever o livro Mein Kampf, que é Minha Luta, que é onde ele conta a história dele de vida e também onde ele escreve o que ele pretende fazer, o que ele pretende, o que ele vislumbra para para os alemães, né, para a vida dos europeus ali. Estou falando Alemanha, mas do jeito que ele imaginava a vida, ele queria para as nações como um todo, porque para ele a conquista do Império Alemão ela não iria parar. Ele se via meio como que um Napoleão ali, tentar conquistar a Europa, né? Todo o espaço vital que ele julga necessário para a Alemanha prosperar.
Então vou dar uma lida aqui, ó, no que em algumas coisas estavam escritas, né, no livro do Hitler. O homem que desconhece e menospreza as leis raciais, em verdade perde, desgraçadamente, a aventura que lhe foi reservada. Impede a marcha triunfal da melhor raça, com isso estreitando também a condição primordial de todo o progresso humano. E aqui, suprimindo um pouco da informação, tem embaixo: quem desejar viver, prepara-se para o combate. E quem não estiver disposto a isso, neste mundo de lutas eternas, não merece a vida. Então vocês já vão perceber aqui nos escritos do Hitler, né, como que ele tinha duas percepções. Primeiro, a percepção da raça, que era algo que estava no início ali dos anos do século XX, algo que estava muito na ordem do dia. Todo mundo debatia as questões raciais, porque a Europa estava, nesse momento, criando, entre aspas, teorias raciais, falando que a raça branca era superior à raça preta e tudo mais, que os africanos e os asiáticos eram inferiores intelectualmente do que os europeus, e que para evoluir tanto asiático quanto africano deveria chegar no que o europeu era. E aí criou-se também esse termo civilização. Alguém civilizado era alguém que se parecia como o europeu. Quem não parecesse com isso era animalesco, era bárbaro. Por isso que tem essas palavrinhas aí no dicionário da gente. E aqui embaixo ele falando que se alguém não quisesse combater essa luta, que era melhor morrer. Então ou você estava com ele, ou você estava condenado à morte, ou ser preso nos campos de concentração que vão ser criados depois para mandar os seus opositores políticos e as pessoas que ele dizia não serem dignas do convívio da raça pura, que é a raça ariana. Diante da estabilidade política, Hindenburg convidou Hitler para ser chanceler. Já que o partido nazista estava crescendo, ele criou um cargo político e convidou Hitler para esse cargo. Hitler, então, difundiu a propaganda repleta de mentiras que atacavam seus opositores. Vocês estão ligados nas fake news, né? Então, hoje, pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook, a galera recebe muita fake news. Isso já era propagado nesse período da história, porque a propaganda no cinema e no rádio ela era muito grande, ela alcançava muitos lares. Então, esses filmes e esses áudios que giravam, rodavam pela Alemanha, pela Itália, eram obras para poder fazer com que a população concordasse com o que estava sendo dito. Ou seja, outra coisa que acontecia também, censura. Quando você propaga informações que só falam bem de você e você censura quem está te pesquisando e sabendo que você tem falhas, você nunca vai ser deparado com problemas, né? As pessoas não vão saber dos seus defeitos e de como você tem pontos a melhorar. Era isso que a propaganda hitlerista estava interessada. Em nenhum momento deixou os opositores falarem o que estava acontecendo de fato. Isso fez com que a população acreditasse que estava tudo indo muito bem e pessoas que tinham problemas com ele, que lutavam contra, tentavam falar o que pensavam, eram presas ou mandadas para os campos de concentração que começaram a ser criados já na década de 30, no início da década de 30, antes da Segunda Guerra começar. E começaram a perseguir essas pessoas, a maioria judeus, negros, homossexuais, né, e opositores políticos, em sua maioria os comunistas e os socialistas. Alguns liberais ou concordavam com os conservadores nacionalistas, né, do Estado Forte, ou tinham também destino parecido. Tá legal? E, para aumentar ainda mais o apoio à ideologia nazista e difundir o temor ao socialismo, Hitler atribuiu o incêndio no parlamento aos socialistas. Isso fez com que também a opinião pública se voltasse contra esses grupos políticos que rapidamente foram postos na ilegalidade. Você imputa um crime a essas pessoas e elas não têm como se defender, a fake news é maior do que qualquer coisa, fica difícil para você se desligar. Então, galera, a gente vai ficando por aqui.
tudo isso tem continuidade quando a gente falar de Segunda Guerra Mundial, porque é lá que Hitler e Mussolini eles têm um protagonismo maior até suas mortes, né? Então, por enquanto aqui é só esse período entre guerras, é como eles começam a reestruturar os dois países para se preparar para o expansionismo. Eles pretendem crescer, expandir, e é isso que eles vão começar a fazer. E por isso que depois a guerra vai chegar no. Vai ter o seu início, por conta da preocupação dos outros países com essa ascensão meteórica do fascismo, que também atinge outros países, tanto Espanha quanto Portugal. Tem até o Brasil, depois, na década de 30, vai ter um governo fascista, um governo autoritário, concentrado na figura de uma pessoa só, que não ouve ninguém, não ouve a sua população, escreve decretos, controla, com a ajuda dos militares, o seu país. Vou estar lá ajudando vocês pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, só falar comigo. Comentem aí se vocês acham que tem pontos a melhorar. A gente se vê na próxima videoaula, galerinha. Abraços!